Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, está começando o nosso Bate-Papo das 6, nesta sexta-feira, né, fechando mais uma semana. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia de sempre aqui pela TV Sim, canal 16.1 e também pela Rádio Sim FM, para quem nos acompanha em transmissão simultânea e pelas redes sociais, né? Obrigado pela sua audiência de sempre. Nossa câmera externa mostrando aí, vamos ver, o trânsito lá fora, nesse finalzinho de tarde, começo de noite de sexta-feira. Movimento tranquilo na BR-101. Hoje tivemos um acidente, né? Daqui a pouco o nosso Sim Notícias vai mostrar, né? Importante o motorista ter cautela e muito cuidado, né? Movimento, muita gente querendo chegar depressa em casa, tem que ter bastante cautela, né? Nesse finalzinho de tarde, começo de noite. O WhatsApp está aí, o número 996224547, para você interagir conosco, mandar sua mensagem, sua opinião, sua participação, é muito importante aqui. Gente, nós vamos falar hoje sobre o cenário econômico, né, o ambiente econômico que a gente está vivendo. Desde março, a economia, né, está indo aí entre altos e baixos em função da pandemia do novo coronavírus, a Covid, que vem fazendo vítimas. A pandemia não acabou, mas alguns setores, boa parte dos setores da nossa economia, alguns deles estão indo bem, graças a Deus, né? E a gente espera que haja uma vacina, surja uma vacina o quanto antes para que a gente possa realmente crescer de maneira mais sólida. E eu recebo aqui o presidente do Sinvel, né, que é o Sindicato da Indústria do Vestuário de Linhares, o Everton Ziviani Leite. O Everton, boa noite, como é que vai? Boa noite, tudo certo. Tudo bem? Prazer ter conosco. Aliás, o Sinvel que não representa só Linhares não, né? Tem também indústrias de outra região. Isso, Linhares a base, mas tem Jaguaré, Rio Bananal, São Mateus, é uma base um pouco maior. Tá todo mundo nesse guarda-chuva aí, né? Exatamente. O Bruno Rangel já é de casa aqui, nosso presidente do Sindimol. Bruno, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Everton. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite. E sempre que precisar, está aí. Prazer ter conosco. Bruno, aproveitar que está com a bola aí, a gente está vivendo aí desde março, né, alguns setores, essa gangorra, né, esse sobe e desce. A indústria moveleira está indo de vento em popa, porque eu estou vendo aí algumas fábricas aí, até altas madrugadas, e o maquinário funcionando. Como é que está a situação? Então, como você mesmo disse, a gente está numa gangorra. A gente veio de um cenário muito ruim, março, abril, maio, e à medida que foram chegando os auxílios, o pessoal mais em casa, né, a necessidade de melhorar a casa, a indústria realmente evoluiu. Hoje a gente vive um êxtase de pedido, um êxtase de produção, um êxtase de venda, que nenhum de nós nunca previu algo próximo ao que a gente tem passado. A gente tem aí, então, um volume altíssimo de venda, sim, e a gente está no... Acredito que todas as indústrias estão aí na sua capacidade 115%. Algo muito curioso até, né? É difícil até traçar uma opinião, enfim, mais sólida nesse sentido, né, Everton? Porque é muito complicado você fazer qualquer previsão hoje em dia, porque a gente está vivendo esse cenário agora de, assim como o moveleiro também está nesse êxtase de pedido, a indústria do vestuário também. Se você for olhar, nós ficamos aí desde março, o comércio sem faturar, sem vender. Então, os pedidos foram bloqueados na época, ninguém... Zerou praticamente durante um período. Zerou, né? E agora retomou, imagina, o Brasil inteiro retomando o consumo e as fábricas para
agilizar a produção, tem que utilizar a capacidade máxima. E até além do que não tinha antes, tem que agregar mais coisas. Pois é, e nós vamos falar sobre isso, gente, né? Sobre essa dificuldade, inclusive, da indústria em atender aos pedidos, né? O Bruno, a gente estava falando aqui antes de iniciar o programa, a questão da matéria-prima que está faltando, né? Ou seja, tem muito pedido, isso é muito importante, as fábricas estão aí com vários turnos, né? Para poder atender essa demanda. O problema é que falta também a matéria-prima, que é o que movimenta a máquina, né, que faz a indústria se movimentar. Vamos colocar algumas imagens, aliás, recortes, né, sites do Brasil afora, mostrando aí a nossa indústria. Aqui é o NDES, que é da região, né, falando do setor moveleiro. Linhares retoma crescimento em meio à pandemia. Logo aqueles meses iniciais, né, Bruno, as fábricas tiveram que demitir uma turma ali. Demitiu, férias coletivas, banco de horas, todas as ferramentas que a gente acabou usando no período inicial. E depois as coisas foram se ajeitando devagarinho, né? Muito, muito bem ajeitado. Vamos ver também pelo Brasil, pedir a nossa produção para colocar na tela aí, gente. Vendas de imóveis registram um aumento com a população confinada em casa. É aquilo que você falou, né? Está em casa, a patroa, olha, esse imóvel aqui está na hora de trocar. Além disso, com o declínio das outras áreas da economia. Exato. Então deixou de gastar com viagem, deixou de gastar com restaurante com bar, com e acabou sobrando recurso para investir em casa. A economia realmente é uma ciência complicada para você entender, né? Vamos ver mais aí, gente, mais um giro aí pelo Brasil, vendo essa questão, né? Os setores impactados. Tem mais alguma? Não, né? É isso aí. Então, assim, o setor do vestuário, o Everton, também acho que viveu um momento parecido, né? Teve que demitir num certo momento, mas logo depois a coisa entrou nos eixos. Teve esse momento que teve algumas demissões, sim. Aquele programa do governo de você poder suspender os contratos foi muito benéfico, que não teve tantas demissões. A indústria conseguiu ainda manter parte dos colaboradores. E da mesma forma, férias coletivas, banco de horas, nós antecipamos feriados, assim, e agora foi necessário porque nós estamos necessitando realmente de aumentar a produção e está usando esse banco de horas agora que está sendo bem conveniente para atender a demanda da população. Ô Bruno, muito se falou sobre essa questão do auxílio emergencial, né, que ajudou a manter essa máquina funcionando, a indústria, moveleira aqui no seu caso, mas a indústria de modo geral. Mas isso a gente tem que caminhar para algo mais sustentável, porque esse benefício daqui a pouco acaba. Né? Isso inclusive é uma preocupação de grande parte do empresariado. Ontem nós participamos de uma reunião da Associação Nacional dos Moveleiros, que é a Abmóvel, e essa preocupação também está lá, porque quando você irriga a base da pirâmide, né, que é a grande massa, a economia realmente evolui, borbulha, né? Mas essa conta é muito alta depois. Então a gente precisa de algo muito, muito mais seguro. O que a gente acredita que vai perpetuar aí nesse momento de crescimento, nessa explosão, a gente acredita que não se mantenha. Né? Isso tende a vir para um parâmetro um pouco menor. E a gente espera que o emprego se mantenha. Se a gente conseguir manter um nível de emprego tranquilo, né, que não falte emprego, eu acredito que o crescimento não seja tão explosivo, mas vai ser um crescimento cadente e, para ser sincero, que as indústrias consigam acompanhar, né? Tanto a indústria secundária, como é a nossa, como a indústria primária. Verdade. Ô Everton, essa questão do auxílio, o governo ele mostrou, até de certa forma, uma habilidade nesse sentido, porque assim, se não fosse esse acordo com as empresas, esse aporte do governo para manter esse mercado de trabalho, essas vagas de trabalho, certamente a situação estaria complicada. Talvez hoje essa retomada que nós estamos tendo não estaria acontecendo nesse nível tão rápido que está acontecendo agora. Essa injeção de dinheiro na economia, e as pessoas, assim, que às vezes também não tinham uma fonte de renda, passaram a ter e passaram a consumir. Isso vai girando as rodas da economia, a pessoa consome no meu comércio, o meu comércio precisa de consumir, vai do meu fornecedor, isso que vai girando. Por isso que, como o Bruno falou, isso não vai se sustentar porque isso vai acabar. Então, mas mantendo os empregos, a gente conseguindo manter os empregos na indústria, é um crescimento sustentável. Talvez não tenha uma queda tão vertiginosa como pode acontecer. Bom, eu estava pesquisando ali no site da ABIT, né, que é da indústria têxtil, e o presidente, vi lá uma matéria falando sobre o digital, né, as vendas pelas mídias digitais. A gente teve um período de isolamento mesmo, e parece que houve assim, uma explosão em todos os sentidos. Né? Exatamente. A explosão digital foi em todos os setores, assim, e o vestuário ele já vinha
com uma crescente, desde o ano passado, a venda do vestuário no meio digital crescia muito. E com a pandemia foi exacerbada. Quem já tinha uma estrutura digital, um exemplo, até mesmo com os comércios fechados, nós temos algumas empresas no nosso setor que venderam muito mais no digital, superando as lojas fechadas. Então, mas eles já tinham uma estrutura. E agora, e o bom é que as empresas, até os pequenos comércios, as indústrias que tinham comércio, digitalizaram esses processos e começaram a conseguir fazer alguma coisa, algum movimento e alguma venda. Então, essa alavancagem também no comércio eletrônico vem puxando a indústria do vestuário. Muitos sites que vendem roupas atacado, assim, vem demandado da gente produção para a gente poder entregar e atender essa demanda do digital. Ajudou a equilibrar essa balança aí, né? Exato. Ô Bruno, a indústria moveleira de Linhares tem no seu mercado, né, o Nordeste, que é muito importante, né? Como é que tá as vendas para o Nordeste especificamente? Então, o Nordeste... Como é que estão as vendas? Principalmente aqui em Linhares, pela localização geográfica, a gente sempre atuou muito forte lá na região. E assim, o Nordeste hoje tem comprado muito mais do que sempre comprou, continua sendo uma região muito importante e é uma região consumista. O Nordeste é consumista. Tem mercado, né? Tem mercado, é grande, né? Então tem ido bem. Apesar de que toda a parte do país também vai muito bem. Olha que bacana, né, gente? Isso é uma excelente notícia, né? Bom, nós estamos ainda num período favorável nesse sentido, apesar da Covid, e a vacina é a grande esperança, né, para todos nós. Aí a gente já está falando da economia de modo geral, né? Porque enquanto ela não vier, não dá para vislumbrar também, assim, muita certeza de nada, né? Não tem jeito. O nosso horizonte é escuro. A gente não consegue projetar. O que vocês projetam para 2021? Não dá para falar. É um cenário muito imprevisível, é um cenário de... Hoje a gente vive uma euforia, vive um êxtase, mas o 2021 ainda é um cenário muito escuro, com muita névoa, que a gente não consegue ter uma certeza do que vai acontecer. É viver um dia de cada vez. Né? E assim, nós, pelo menos do setor, a gente tem uma interação muito boa lá no nosso sindicato e todo mundo comunga da mesma opinião, que é pé no chão, viver o momento, atender da melhor forma possível, não deixar esse momento realmente, esse entusiasmo, deixar o empresário fora do pé no chão e poder fazer alguma coisa que venha prejudicar no futuro. Agora, o empresário calejado como né, o Everton, já sabe que assim, é uma onda passageira, né? A gente não há como se sustentar isso durante A gente vai chegar num momento de equilíbrio, mas essa é uma onda que está em cima, mas que daqui a pouco tem que baixar, não tem jeito, né? Exatamente essa onda, assim, a indústria, principalmente do vestuário, não sei como é que está o setor do móvel, a gente não tem conseguido aproveitar essa onda de extrair o máximo que ela pode, porque nós estamos sem recursos de matéria-prima. Olha só. Tem faltado matéria-prima. E às vezes falando assim, em nome do comércio, o bom é que o consumidor lá na ponta ainda entende que a falta de produtos no mercado a indústria não tem recebido, desde embalagem, insumos, essas coisas. Tanto é que, conversando com alguns empresários do setor, eles não estão conseguindo fazer pedidos com menos de 90 dias. Pedir insumos, botões, zíper, malhas, essas coisas. Então, e você não consegue projetar uma economia. Como é que você vai fazer uma venda para entregar daqui 60 dias e você não sabe o custo dessa matéria-prima? Difícil até prever. É difícil prever. Aliás, a gente está vendo nessa sexta-feira, Black Friday, né, que é o varejo fazendo esse grande movimento Brasil afora, e a gente acompanhando, vendo a preocupação dos empresários, né, do setor, de como atender, né? Aliás, há pedidos aí que só devem chegar na casa do comprador no início de 2021, né? Dificilmente vai ter condições de entregar. Esse é um outro desafio, né, Bruno? A gente estava falando da mídia digital, da venda digital, do e-commerce, né? E no meio da pandemia, quando ainda o comércio estava fechado e o e-commerce realmente era o único canal de compra que o consumidor tinha, né? Isso estava realmente bombando. Só que hoje, e o e-commerce tem uma particularidade que o consumidor quer comprar e quer receber rápido. Esse negócio de 60 dias, 90 dias, isso desestimula o consumidor. Então, na indústria moveleira hoje, por exemplo, a gente tem atendido o e-commerce assim, muito mal, porque a gente não consegue dar esse prazo que o e-commerce precisa. Né? A gente continua atendendo, continuamos trabalhando, aumentamos os prazos de entrega,
Mas não é isso o ideal para o e-commerce. O e-commerce é comprar, ó, você comprou agora, daqui a pouco sua nota já chega a sua nota fiscal, já está faturado, né? Então o consumidor gosta de ver isso. O consumidor vai lá e olha no status, não faturou ainda, não faturou. Fica meio isso vai decepcionando, isso vai desmotivando a compra, né? Então, para a indústria moveleira, foi um pico. Hoje a gente vive uma retração realmente por falta de produto. Ô, Everton, imediatista como nós brasileiros somos, traz uma dificuldade, né, para o setor nesse sentido, né, de atender dentro do tempo esperado. Exatamente. Vamos trazer para o setor da moda. O setor da moda é sazonal, o vestuário é sazonal. A coleção que está rodando hoje, janeiro, fevereiro, março, talvez não seja a mesma, já esteja ultrapassada. Sai uma outra tendência. Então, quando você trabalha com prazos muito esticados, você, às vezes, pode ficar fora da curva por perder um momento certo. Você acha que a indústria do vestuário vai viver o melhor momento agora? Porque a gente já está chegando no final de ano, festas, vem aí coleção de verão 2021. O que você vê nesse sentido? O melhor momento para o vestuário são as vendas de dezembro, que pega Natal, Réveillon. As festas realmente de final de ano dão um impulsionamento grande na indústria, realmente. Então vai viver um bom momento nesse período. E o pós isso, a gente tem uma expectativa que o consumo ainda... Pode ser que seja nesse primeiro trimestre, aí no início do verão, ainda seja o consumo, as pessoas saem, viajam, férias, passaram muito tempo dentro de casa, as pessoas estão sedentas por viajar. Liberou esses dias, as praias lotaram. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de que nesse primeiro trimestre, pegando o verão, ainda tem esse consumo. O que não dá para prever é esse segundo trimestre, daí para frente, que já... Aliás, gente, nós estamos em meio à pandemia ainda, né? Houve uma flexibilização em função da situação que o Espírito Santo atravessa. Tivemos um aumento de casos aí, acendendo o alerta também, mas os cuidados devem permanecer. Agora, difícil segurar esse povão a partir de dezembro agora, segurar em casa, é complicado. Há de se buscar uma alternativa aí, e alguns setores tiveram um impacto muito forte, bares, restaurantes, e agora começaram a dar uma respirada. A gente aí tem que equilibrar também, né? Porque como é que vai fazer, né? A gente acredita que essa liberação que a gente teve nos últimos dias, e essa quantidade de gente, essa aglomeração, é realmente o que ele falou, o povo está desesperado para sair de casa, né? O sol vem esquentando muito, as praias vão começar a lotar, né? A gente tem preocupação com o funcionário nesse momento, porque o funcionário também sai de casa, o funcionário também tem vida social, né? Então a gente fica preocupado com isso, até com o bem-estar do colaborador. E nas indústrias, pelo tipo de ambiente que a gente vive, né? A gente se preocupa muito com esse negócio da pandemia. Então a gente também tem essa preocupação com o próprio funcionário. Veja aí como a esperança da vacina, né? Ela só aumenta porque, gente, é o que vai nos tirar dessa situação, né? Dessa situação lamentável. Exatamente. Com a vacina você começa a ter projeções, saber que isso, um momento, pode ser que acabe, né? Porque enquanto a gente fica nessa oscilação, se vai ter um lockdown novamente, você fica muito incerto de poder até investir. Eu lembro que eu converso com alguns fornecedores, alguns amigos, empresários, e o que você vai fazer? Você vai produzir? Isso há 3, 4 meses atrás. A nossa dúvida era, se produzir e não ter para quem vender, ou não produzir e ter essa coisa de não ter para entregar quando voltasse. Então, acaba sendo uma banca de apostas desse cenário futuro. A nossa preocupação era de ficar em pé, ficar vivo. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, gente, aquele mês de março ali aquilo foi angustiante. Aquilo, uma explosão, foi um meteoro que caiu. Né? Aquilo foi angustiante. As indústrias paradas, maquinário desligado, sem barulho, sem gente, e notícia... evolução de Covid em cima de evolução de Covid, aquela mortalidade aumentando, os países da Europa com cada vez mais problema, e você olhava para o nosso cenário assim e falava, meu Deus, o que vai ser da gente? O que será de nós? O que será de nós? Exatamente. O que será de nós? E hoje é isso, é viver mesmo um dia após o outro, fechar um mês e já pensar no outro, não dá para fazer grandes planejamentos. Né? Não tem como. Bom, o Paulinho, nosso querido Paulinho da Panam, empresário também, mandou sua opinião participando conosco, contribuindo aqui no nosso bate-papo hoje, falando um pouquinho sobre o cenário econômico atual, as incertezas e o bom momento que alguns setores vêm vivendo, ainda que seja um momento temporário, né, essa alta demanda
que a gente está vivendo, mas é de se comemorar naturalmente, né? Para recuperar aquele período mais difícil. Paulinho participa conosco, vamos ouvi-lo. O que aconteceu com o nosso setor? O setor na pós-pandemia, que todo mundo teve que ficar dentro de casa, aconteceu o seguinte, todo mundo passou para se olhar para dentro de casa. E nessa olhada, o nosso setor, que é o setor de imóveis, que é o setor do lar e o setor da material de construção, foi o mais beneficiado. Em função de quê? O pessoal, com esse recurso que o governo injetou, que na família, às vezes, não foi só para um, foi para mais de uma pessoa, esse dinheiro ficou, que deu para ele reformar o banheiro, ou comprar um móvel novo, ou trocar o sofá, uma geladeira. Então, ele foi jogado dentro da economia do lar. Por que foi jogado também? Nós tivemos que suspender a área de turismo, a área de restaurante, a área de sair de lazer, de roupa. Nesse primeiro momento, o setor bem beneficiado foi o nosso. O setor do lar foi muito beneficiado quanto a isso. E nos fez, após pandemia, após aquele primeiro momento da pandemia, que nós ficamos parados aqui 5 semanas, e o governo começou a injetar o dinheiro naquele momento, um crescimento vertiginoso. Todo o setor Linhares está de parabéns, o setor moveleiro estamos ainda em pleno trabalho muito árduo para tentar cumprir a meta do ano. É isso, trabalho, né? Vamos trabalhar, aproveitar esse... Muito trabalho. E, além, como o Paulinho falou, esse dinheiro aí na injeção, dinheiro, né? Injeção na veia de dinheiro, com mais de um integrante da família, às vezes 3 ou 4 integrantes, isso realmente mobilizou as pessoas a melhorarem o ambiente. Tinha que ficar dentro de casa, ia fazer o quê? Um ambiente ruim, então isso ajudou muito. A economia é muito dinâmica, né? É uma engrenagem, um setor acaba beneficiando o outro, tá bem, né, Everton? Exatamente. Gente, vamos para um rápido intervalo, nosso bate-papo das 6 volta daqui a pouquinho, a gente falando sobre o cenário econômico, né? Ouvindo aí a opinião de empresários, daqui a pouco a Melissa também, economista, fala um pouquinho sobre sua visão do momento e perspectivas para os próximos meses. E, claro, a expectativa da descoberta, chegada, tem pesquisas em andamento, mas ainda nada, certeza absoluta ainda de que uma vacina já vai ser disponibilizada para a população. Voltamos já já. De volta, minha gente, com o nosso bate-papo das 6, hoje recebendo o presidente do Sinvel, o Everton Ziviani Leite, e também o presidente do Sindmol, né, o Sindicato da Indústria Moveleira, Bruno Rangel, para esse bate-papo aqui sobre economia, né, nossa economia regional. Vários setores que foram impactados, muitos deles estão indo bem, graças a Deus aí, né? A gente falou aqui da indústria moveleira, o setor de vestuário, mas temos que destacar, como disse o Paulinho, o setor da construção civil está indo muito bem, né? Se a gente fizer uma análise aí, e a agricultura e outros setores mais também, né? Na realidade, a minha indústria, ela é uma vendedora para a construção civil. Eu não atendo o magazine, eu atendo os home centers, eu atendo a loja de material de construção. E esse também está bombando, está lá em cima. Um consumo muito alto. Então, eu acompanho tanto os números moveleiros em virtude do Sindmol e também acompanho os números da construção civil em virtude da minha empresa. E a gente percebe que a demanda realmente está lá em cima. Hoje foi engraçado, eu estava indo numa reunião, tinham 8 caminhões parados, com 8, essa colhedora de café. Falei, nossa, 8. Para você ver aguardando como para carregar. Para descarregar, estava chegando. Para você ver como o setor, a agricultura também está aquecida, né? Isso mostra o dinamismo, né, da economia, né, Everton? A integração de um setor com o outro, né? Eu acho que todos os setores se encaixam, né, nesse sentido, porque quando um está bem, ele alavanca uma parte da economia e essa subindo vai girando as outras engrenagens. Isso é muito bom porque isso na ponta. A gente percebeu que o Brasil vinha num crescimento, numa retomada de crescimento. Tirando essa tragédia que foi o Covid, realmente foi um sentimento de tragédia. Quando a gente teve que fechar, a gente não sabia o que fazer, não sabia nem se ia continuar nossas indústrias. Literalmente, né? Uma tragédia. Então, essa retomada, esse crescimento, assim, a gente viu que a gente estava no caminho certo, economicamente falando, e vindo aí alguma luz no fim do túnel, a gente acredita que a economia vai
voltar a respirar, vai voltar a trazer já emprego e renda, assim. Bacana. Ô, Everton, falando um pouquinho da indústria do vestuário aqui de Linhares, para quem não sabe, Linhares e região, né, gente? Então, englobando aqui Jaguaré também, que você falou, né? Jaguaré, Rio Bananal, São Mateus. A gente tem as pequenas fábricas, mas nós temos fábricas grandes que, inclusive, fornecem para grandes magazines, né? Sim, sim. Dentro de Linhares, inclusivamente, a Água Viva, o Ricardo, eles fornecem no nível Brasil. E, assim, é um orgulho para o nosso sindicato que, dentro de Linhares, eles foram eleitos um dos melhores, acho que o primeiro fornecedor, o melhor fornecedor a nível Brasil dessas grandes magazines, né? Assim. Temos outras, assim, da região, que é lá de São Mateus, dentro do Moda Praia Fitness, que está bombando a nível Brasil, assim, virou uma marca muito reconhecida, exportando para Portugal, Estados Unidos. Ou seja, Made in Linhares aí sendo... Sim, sim. Divulgando o nosso nome aí. Divulgando, levando essa marca de Linhares aí para o Brasil e mundo, né? Isso é muito bacana. Gente, a Melissa, nossa amiga economista aqui de Linhares, também nos ajudou nesse momento aqui, nesse bate-papo, fazendo uma análise, né, do atual momento econômico, algumas perspectivas. Aliás, os economistas estão bem cabreiros com essa questão da economia, porque não dá para se fazer muita previsão, né? Mas vamos ver o que a Melissa disse aí. Agora, nesse cenário que está no final do ano, Black Friday, 13º, férias chegando, a gente consegue ver um aumento da economia, do consumo. Nós conseguimos enxergar uma inserção de todo aquele programa social que o governo federal injetou recursos para a economia. Então, isso tudo é reflexo dos recursos sendo movimentados. Então, a construção civil, no caso da nossa região, né? Construção civil, alimentação e saúde, artigos de casa, realmente tiveram movimentos bem extraordinários nesse período. Eu acho que o ponto principal é assim, qual é a data que a vacina vai ser disseminada para toda a população, né, do Brasil e do mundo. Então esse é o ponto-chave. Aí depois dessa data que realmente a gente consegue visualizar uma distribuição melhor da renda, porque agora neste momento está muito concentrada em alguns setores. Bacana, obrigado, Melissa, aí, pela participação. Estou vendo aqui os dados do IBGE mostrando, né, o crescimento da produção industrial brasileira, de modo geral. Esses dados de setembro, 2,6%, né, na comparação com agosto, eliminando aquelas perdas da pandemia, segundo o IBGE. Foi a quinta alta mensal, não sei como é que fechou outubro, né, mas a quinta alta mensal seguida, né, mostrando sinais de retomada, aquilo que a gente já vem falando aqui, né? Depois daqueles meses difíceis mesmo, primeiro mês, o mês de março, finalzinho de março e abril, depois um certo alívio, né? Então, muito bacana. Gente, continuando nesse bate-papo nosso aqui, a Melissa falou ali a questão da vacina, que é a grande esperança. Aliás, os governos, como disse o Bruno, têm investido alto para encontrar essa joia aqui tão preciosa, né? Eu acho que a vacina hoje é a corrida do ouro. É a corrida do ouro, até para sanar essa ferida que tanto nos machuca aí, a gente acaba perdendo um amigo, parente, conhecido. Então, acredito que com esse volume de pesquisa que a gente tem acompanhado, já a gente tem aí uma vacina promissora para acabar com isso, e se a gente considerar também que a gente daqui a pouco pode ter até a imunização por rebanho, né? Exatamente. Uma disseminação muito grande, né? Então, vacina quem não pegou, quem ainda não adquiriu, depois vacina quem adquiriu, e vamos acabar com isso, voltar para a vida normal. Pois é, agora o que traz uma certa insegurança também são esses boletins, né, semanais, né, e aí fica aquela apreensão do que vem, né, com relação aos casos, né, Everton? Hora cai, hora sobe, e aí fica aquela preocupação, né, fecha setor A, setor B, isso traz uma insegurança grande também, né? Lógico, traz uma grande preocupação porque a gente fica naquela incerteza. Se a gente vem de um cenário que começa a ser otimista, a gente começa a querer investir em contratação, e quando você tem essa dúvida aí, esses boletins, isso acaba deixando a gente com o pé atrás. Mesmo que a gente tenha trabalhado um dia após outro, a gente com um cenário mais estável, é óbvio que ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente fica mais otimista para poder realizar investimentos, contratações e continuar mantendo o fluxo da economia, né? Gente, e a chegada, porque a gente vê assim, por exemplo, em Linhares, a chegada de novas empresas nos mais diversos segmentos, tem a Café Cacique, que está com obras em andamento. Nesse momento, como é que fica a cabeça do empresário? Porque o investimento está todo vapor, também é preciso
sair um pouco dessa neurose, aí, dessa preocupação exacerbada e manter o foco também no projeto que está em andamento? Então, o que a gente tem feito? Nós temos alguns projetos, alguns em andamento. A gente fez expansão antes de pandemia. A gente trabalha em cima de um planejamento. Então, quando você tem um planejamento, se houver alguma interrupção, você consegue reprogramar, é fácil. Nós estamos implantando uma outra empresa agora, onde a gente não... É uma empresa promissora, é um ramo que tem carência aqui no nosso município. Então, a gente o que fez foi realmente diminuir um pouquinho o passo da obra, o passo da implantação, mas não paramos. O projeto não está parado. Parou. Né? O que acontece, Cláudio? A gente não pode... O empresário ele não pode ter uma visão única, ele tem que ter uma visão holística do negócio. Né? Então, mesmo que a gente não enxergue aí um futuro muito, muito claro, mas as projeções elas são feitas de 3 anos, 4 anos atrás. Né? Então, a gente está seguindo um plano de 3, 2, 4 anos atrás que você já está colocando em prática, pelo menos a espinha dorsal dele. Então, aí, às vezes, a gente pode até não cumprir todos os membros, mas a espinha dorsal é mantida. Então, pode continuar. Então, assim, o empresário não pode, eu insisto que o empresário não pode ter aquela visão única do negócio. Não ficar refém, né? Isso aí, tem que ter uma visão holística do todo. Ô Everton, e requer uma dose grande também de coragem, né? Tem um investidor, um empreendedor tem que ter essa... O empreendedor, naturalmente, é otimista, né? Dizem que até um pouco de loucura aí por trás, que diante desse grandes incertezas, a gente sempre está otimista e prevendo boas coisas. Mas a ideia realmente é essa aí. Eu concordo com o Bruno. A gente tem que ter essa visão a longo prazo. Sabemos que isso é passageiro. O mercado, assim, se você olhar historicamente, ele sempre teve esses altos e baixos. É verdade. Uma hora uma coisa, uma hora outra. E quando você tem um plano a longo prazo, pode ser que você perca no momento isso, mas você tem uma direção, né, ali, segue com outras vertentes, assim, a gente nunca fica bitolado apenas a um perfil, a um público, você tem que ter outras saídas, que quando acontece uma situação assim, a gente tem caminhos para escapar. Ô Bruno, o setor também vive, a indústria vive o problema da matéria-prima, né, que é uma dificuldade hoje para atender, inclusive, esses pedidos, né, que têm chegado. Hoje, francamente, é o nosso principal problema. As indústrias estão conseguindo produzir muito bem, o pessoal está indo muito bem, os funcionários muito bem treinados, na produção está indo tudo muito, muito, muito direitinho. O que a gente tem problema é realmente do abastecimento. Nós vivemos um desabastecimento de algumas matérias-primas que são assim, assustadoras. O papelão, a gente já vem falando, a mídia já vem falando isso também há algum tempo, o papelão sumiu do mercado. O alumínio é uma outra matéria-prima que desapareceu do mercado. Então, a gente tem sofrido muita dificuldade. E, assim, isso é a lei da oferta e da procura, né? Se diminui a oferta e a demanda está alta, os preços estão, assim, realmente deixando o empresariado aí de cabelo em pé. Mas isso se deve ao quê? A indústria que fabrica isso está com menor produção? O que pode estar ocorrendo? Ou é muita gente querendo ao mesmo tempo mesmo? Então, Cláudio, a gente vai falar o que houve, né? Eu sou economista, mas o que acontece? Primeiro que a demanda realmente está muito alta. As indústrias não estavam preparadas para essa demanda toda, né? E um outro fato, com esse câmbio lá em cima que a gente tem vivido, o pessoal tem deixado de colocar no mercado nacional para colocar para o mercado internacional. Não? Então, a exportação... Sentido, né? Nós temos o concorrente... nós temos o consumo interno e a concorrência do consumo externo, que também está elevado. Então, o pessoal tem deixado de colocar no mercado interno para exportar. Ô, Everton, com dólar acima dos 5 é difícil não se atrair, né? E aí você coloca assim, a indústria primária lá que fornece para a gente... está mandando para fora. E você perguntou assim, se eles estão produzindo pouco. A ideia que a gente tem que vem passar, eles estão com todos os turnos, assim, 24 horas trabalhando. Imagina o cenário. Desde março sem receber pedidos. E aí, quando volta as coisas, todas as indústrias do Brasil colocam um pedido no mesmo período. Elas não tinham preparo. E aí você vê essa oscilação que é econômica. Até a própria vacina gera várias especulações de mercado. Exatamente. E aí quando começa a falar na mídia, o dólar oscila novamente. A bolsa fica naquela bagunça, né? Enfim, aí começam a ser vários cenários que a gente não sabe em qual que está a razão ali, né? Então você fica sem a perspectiva. A nossa economia é especulativa, né? A gente não tem
um horizonte muito longo. A gente vive da especulação. Eu acho até, e acho assim que agora fazer meia culpa, que a imprensa, a grande mídia também, ela traz presta um desserviço nesse aspecto, porque às vezes cria um estardalhaço umas coisas tão miúdas, né? A gente vê algumas discussões sobre essa questão Brasil-China, né, que é um mercado importante. Às vezes uma coisa tão pequena se cria um estardalhaço e a gente acaba sofrendo também esses impactos. Isso é muito ruim para a população, isso é ruim para o nome do país, isso é ruim para a política do país, né? Então isso realmente acaba prejudicando e gera especulação. O que gera especulação afeta a nossa economia de cheio. Nós somos muito frágeis, digamos assim, nessa situação da especulação. Sobretudo a nossa economia brasileira, ela tem uma fragilidade maior até que outros países. Sim, com certeza. Eu acredito. Até próprio se você for pegar no final, na ponta aqui, o pequeno empresário, trazendo do setor vestuário. 85% é formado de micro e pequenas empresas. São empresas que às vezes não têm uma formação, até mesmo o empresário dessa formação econômica. Então a gente acaba dançando conforme a música do momento. E quando vem essas especulações, a grande mídia trazendo coisas só negativa do momento, você fica com o pé atrás. Isso prejudica lá na ponta, porque se eu estou com o pé atrás, aquele investimento que eu faria, eu não faço mais. Né? Aquele colaborador que eu ia contratar, eu já não contrato mais. E aí vira aquela grande bola de neve. Se eu não contrato, a pessoa não vai consumir, e aí vai afundando outros setores da economia. Isso prejudica muito. Atrapalha o giro dessa grande ciranda da nossa economia. Gente, vamos para um rápido intervalo, mais um intervalo. Voltamos já com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando um pouco sobre o cenário econômico. Agora, claro, há expectativa, como eu disse, de várias empresas que estão com planta, né, em andamento, planta industrial em andamento aqui em Linhares. 2021 promete ser um ano muito bom, né? A gente espera isso, obviamente, dependendo dessa questão da vacina por conta da pandemia, que infelizmente tem atravancado tudo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Voltamos com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o momento econômico que a gente vive, né? A nossa indústria aqui regional, né? Espírito Santo, o setor industrial que tem ajudado a manter a balança comercial, a nossa economia girando aí, vários setores indo bem, alguns não tanto, mas muitos setores indo bem, a indústria moveleira, a construção civil, a indústria do vestuário, aqui representada pelo Everton. Nós vamos mostrando o nosso comércio, o varejo, que é onde tudo desemboca, né, Everton? Porque assim, tem todo o trabalho da indústria aí, olha lá, o Bruno. E aí o varejo é onde as coisas acontecem, né? De fato. Então vemos imagens aí da MGM. Vocês estão em quantos turnos lá, Bruno? Então, lá a gente abriga 3 indústrias, né? Na MGM nós estamos de 5 da manhã às 7 da noite, então acabam sendo 2 turnos. E na nossa fábrica de pia que fabrica pra gente, nós estamos em 2 turnos de fato. De 7 da manhã às 5 da tarde e 10 da noite às 7 da manhã. Eu tô vendo ali, a mulherada hoje parece que tá assim, deve estar uns 50-50, né? 50% a 50%, né? Porque é muita mulher trabalhando na indústria. Eu acho que não chega a 50% não, Cláudio, mas como a indústria evoluiu muito, né? E a indústria moveleira evoluiu muito. A gente não tem peso mais. A tecnologia chegou. A tecnologia chegou, a indústria tecnológica, a indústria limpa, a indústria organizada, né, como você pode ver nas imagens aí. Então não é aquele trabalho pesado que deveria ser somente o homem, né? Então a gente tem condição muito boa para a mulher. E é uma mão de obra um pouco mais carinhosa, digamos assim. Mais refinada, né? Então tem ajudado bastante a gente. Hoje a gente tem, onde pode substituir, que dá para criar vaga, a gente tem realmente colocado as mulheres para trabalhar. Bacana. Ô Everton, passando ali pelos portões da Água Viva, a gente vê que aí é o inverso, né? A mulherada que domina nas confecções. Nas confecções, assim, tanto na nossa indústria, lá na Água Viva, no geral,
84% são mulheres. E o bacana, Cláudio, que é o seguinte, se você for olhar a faixa etária dessa empregabilidade, 60% é em torno de 30 a 64 anos. É uma grande indústria importante assim, para Linhares do Espírito Santo, que pega uma faixa etária que talvez estaria fora do mercado, que não é absorvida pela lógica do mercado, não teria espaço. Pela lógica do mercado não teria espaço, mas assim, no setor da confecção, do vestuário, isso é importante, ele absorve essa grande demanda. E assim, uma coisa que o Bruno falou no bloco anterior, a gente tem que tirar o chapéu para os nossos colaboradores, porque vestiram a camisa nesse cenário, assim, estão produzindo, assim, se entregaram assim, para a gente, todo mundo junto para essa retomada, assim, a gente tem podido contar com eles nisso daí. Então, isso assim, isso é muito bom. E o bom é que essa previsão gera novas ofertas de emprego para o setor. Por exemplo, o vestuário, quando você pensa, existe a costureira, que a gente acha que é a costureira, mas existe todo um outro contexto. A indústria da moda, ela é muito grande. Ela vem desde a área da tecnologia, software, automação, mídias digitais. Quando a gente vai numa indústria da moda, uma fábrica de moda, você acredita que você só vai ver costureiras ali. E a costureira, que é uma artesã, que a gente tem que... Que é quem faz o produto. Mas existe toda uma estrutura também que a indústria agrega. Isso designers, criadores e por aí vai. Fotografia, mídias... Bom, o interessante, assim, você falou do funcionário, né, do colaborador, que hoje também está imbuído nesse trabalho, porque assim, eu tenho certeza, né, se for perguntar à população brasileira, ninguém quer viver de benefício emergencial, né? As pessoas querem emprego, né, Bruno? Querem trabalho. Eu sempre disse que toda vez que a economia vai bem, é quando o trabalhador olha um horizonte de garantia de trabalho, né? Ele só vai assumir uma prestação de 12, 24, um financiamento de uma obra, se ele tiver um horizonte do trabalho, que a empregabilidade, se ele tiver emprego, mesmo que ele perca o emprego aqui, mas a oferta está grande. Então isso é importante, né? Essa segurança para o trabalhador, de olhar para frente e falar assim, não, eu posso assumir um compromisso, que eu vou, além dos compromissos da minha casa, eu ainda vou conseguir honrar esse compromisso assumido, e isso movimenta a economia. Isso traz um bem-estar, uma segurança, né, para a família. Exato. E como é bom ver nas famílias, né, o pai, a mãe, o filho, todo mundo ali trabalhando, gente, buscando melhorar de vida, né? A gente falou aqui dos diversos setores que cresceram nesse período, melhorar a casa ali, botar um móvel novo, fazer uma obra, enfim, tudo isso é muito importante, traz qualidade de vida, traz bem-estar. O nosso querido Paulinho da Panam também mandou uma outra fala dele aqui, que eu acho interessante, falando sobre essa questão. A gente falou da matéria-prima, tem a Placas do Brasil, que fornece aqui para a indústria moveleira de Linhares, eu acho muito importante. Aliás, daqui a pouco o Bruno pode acrescentar aí, sem essa empresa, né, fornecendo essa matéria-prima, a indústria moveleira teria dificuldades para atender a demanda que tem chegado. Vamos ver. Olha, até o final do ano está aquecido. Nós já sabemos que até janeiro já está aquecido. Nós estamos, todo mundo, com as vendas de janeiro concretizadas. O que pode acontecer é que, pós-janeiro, com essa redução do dinheiro injetado pelo governo federal, possa ser que tenha uma queda. Aí pode ser que diminui um pouco a entrada de pedido, mas até então está totalmente demandado. Nós estamos tendo um problema muito sério com as faltas de matérias-primas. Esse problema, nesse período que ficou parado, deu um desabastecimento no país e não conseguiu, com a retomada vertiginosa pós-pandemia, não conseguiu repor o estoque. Inclusive, está gerando uma pequena inflação no nosso setor, nas matérias-primas. Tem subido bastante, tem atrapalhado um pouco o custo aí. Pois é, falando da matéria-prima, especificamente do setor moveleiro, a Placas do Brasil, que é hoje a grande fornecedora de vocês, né, Bruno? A ideia, a concepção da Placas do Brasil, que é a indústria que produz os painéis, o MDF, que a gente consome, a concepção dela realmente foi para atender o polo de Linhares, né? É um projeto que já são, de projetos foram 7 anos, de operação são 3, então isso começou há 10 anos atrás. A Placas do Brasil hoje é muito tecnológica, ela fica em Pinheiros e tem ajudado a gente a suprir essa grande demanda. E assim, uma coisa que a gente sempre comenta, Cláudio, que a Placas do Brasil colocou o polo de Linhares no jogo, de novo. Porque as nossas principais matérias-primas vinham de São Paulo. Então, vinha de São Paulo e você tinha que retornar para São Paulo.
Então você tinha um frete flutuante aí muito grande. Com a vinda da Placas para cá, uma empresa enxuta, uma empresa moderna, uma empresa muito bem montada, muito bem gerida, inclusive, ela colocou o polo de Linhares de novo no jogo. Então isso deu mais visão ao nosso polo, competitividade, nós voltamos a ser competitivo, né? Dá para brigar, como é a principal matéria-prima, um dos que mais pesa no nosso custo, a gente consegue brigar muito próximo dos outros fabricantes que estão mais próximos aos grandes polos. Isso, Everton, são essas condições que o empresário também tem que buscar, né? Diminuir a questão do custo, né? Justamente para se manter bem no mercado. Aí. Exatamente. A gente falou muito dessa alta vertiginosa, mas é uma preocupação enorme, porque essa falta da matéria-prima, por exemplo, os nossos custos aumentaram também vertiginosamente. Tanto o custo do frete para chegar aqui, o custo da matéria-prima, o poder de negociação que a gente tinha antes ao comprar uma matéria-prima, hoje o pessoal lá, eles acabam ditando a regra. Eu conseguia comprar, às vezes, parcelado, ter algum desconto, hoje não. Já não consegue mais. O que eu tenho é isso e acabou. Então, os custos estão muito elevados. E a gente não tem conseguido... não tem como você, às vezes, repassar para o consumidor final isso, porque acaba... Já era um valor agregado alto. Então, você ainda pensa na economia, elevar os valores finais, assim, você tem que segurar as pontas, saber gerir os custos mesmo, porque pode ser um impacto grande. Bacana. O Wilson Marchiori, um abraço, Wilson, nosso amigo aí do Sebrae, falando um pouquinho sobre a cadeia produtiva moveleira e de confecção, contribuindo nesse momento de pandemia, contribuindo sobremaneira, né? Aliás, quando a gente vê, né, as fábricas ali no horário de almoço, gente, aqueles portões quando se abrem, sai aquele monte de colaboradores, acho bacana isso, porque, eu repito, o auxílio emergencial, ele está aí para socorrer, né, os mais necessitados, as pessoas que realmente não têm fonte de renda e precisam desse complemento. Agora, uma hora vai acabar, né? Agora, Cláudio, você falou uma coisa interessante aí um pouquinho antes dessa contribuição. Por exemplo, a minha indústria, Sinal Verde, moda praia e fitness, pega agora no período de verão, é uma alta. Nós, com uma indústria pequena, mas nesse período nós contratamos, nos últimos 2 meses, 20 pessoas, 20 colaboradores. E assim, é uma grande satisfação para a gente. Eu participei do processo, Bruno. Primeira vez que nós abrimos 6 vagas, deu 1.200 candidatos. Olha só. 1.200 candidatos. Então, você vê a pessoa sedenta por voltar ao mercado de trabalho, de não depender simplesmente só do auxílio. Ele quer ter um horizonte, como o Bruno falou. E para a gente é gratificante, assim, apesar de ofertar muito pouco, ser só 20, mas são 20 pessoas que estariam à mercê, e hoje elas estão empregadas. Então, o grande bacana dessa retomada é quanto que a indústria pode contribuir com isso. Sem dúvida, muito pode contratação. Então, é um motivo de felicidade para mim, porque um propósito, quando a pessoa vai ali na entrevista e fala que você atua tanto tempo sem trabalhar, e você consegue trazer essa pessoa, assim, pra gente, eu fico feliz com essa situação. Aliás, se for ouvir o jovem hoje, o que ele quer é isso, é trabalhar, tá com a carteira assinada, né, Bruno? Tá assim, eu vou até complementar a fala do Everton, é o seguinte, que não são 20 pessoas, são 20 famílias. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 80 pessoas, dependendo da renda que a gente oferece. E essa capacitação do jovem, a gente como sindicato, como Sindimol, a gente tem estudado, até com o próprio Wilson aí, que mandou a mensagem agora, e com o Senai, né? com o Senai também, que tem sido nosso parceiro, é uma capacitação pro jovem mesmo, de 18 a 24 anos. É um programa extremamente inovador da indústria. Já está em andamento já? Isso está em fase de assinatura de contrato. Olha que legal, gente. Acreditamos que até na próxima semana a gente já tem o contrato assinado. Nós vamos gerar a primeira turma com 20 alunos. A capacitação, a seleção é nossa, a indústria que vai fazer a seleção. Nós montamos uma pauta com o Senai, uma ementa de curso extremamente voltado para a indústria do seriado, né? Formação de operador de máquina de móveis. Que não se prepara da noite para o dia, né? Tem que ter uma qualificação. Não se prepara da noite para o dia. O curso vai ter uma duração de 4 meses. E o bacana é o seguinte, o aluno vai receber para estudar. Além de ter o curso custeado, ainda vai receber para estudar, estuda o meio horário no Senai
e o outro meio horário ele vai trabalhar na empresa para aplicar o que recebeu. Isso é extremamente inovador, a gente está muito feliz, eu acho que é o grande... Bacana. Esse ano vai ser no sindicato, o grande lançamento do sindicato, a gente está muito ansioso por isso, são detalhezinhos que faltam, eu acho que vai melhorar muito. Com certeza. O Everton, e o jovem precisa estar atento a isso, né? Buscar essa qualificação, porque senão não consegue. Exatamente, buscar... eu falo assim no jovem, eu participei desse processo, assim, até... complicado, mesmo que foram 1.200 pessoas só no meu setor, mas você vê essa coisa assim, de não estar atento a essas demandas. Então, ficar ligado, porque isso aqui, eu acredito que é o primeiro, que é um projeto piloto. Assim daqui a pouco, né? Assim como ele tem a indústria da construção civil, que tem feito esses projetos, o vestuário também tem esses projetos, ainda não nesse nível, mas tem cursos abertos. E, às vezes, Bruno, nós lançamos cursos lá no Senai e não fecha turma. Tá vendo? Então, assim, estar atento a essas coisas, porque as indústrias têm investido principalmente no jovem, que tem essas novas habilidades dos conhecimentos atuais, assim, e isso pode virar carreira. Sem dúvida, a gente tem bons exemplos aí, né? Inclusive, o Everton, o Cláudio também, o que as pessoas precisam entender, que as indústrias, quando às vezes a pessoa fala, é uma fábrica. Fábrica tem aquele aspecto sujo, poluente, isso é coisa do muito passado. As indústrias são modernas, eu posso falar da indústria moveleira, posso falar da indústria de confecção, que também a gente conhece. Então são modernas, tem tecnologia, tem condição de crescimento e muita condição, né? Então hoje toda nossa produção, por exemplo, ela é monitorada pela palma do celular, no celular, na mão. A gente sabe o que acontece instantâneo. Né? Todas as máquinas são computadorizadas. A tecnologia chegou com força, né? Chegou, sim. Bom, gente, nós precisaríamos de mais um tempo aqui para a gente continuar falando desse assunto que é muito importante. Qualificação, que é um tema também que acho que rende um programa inteiro, mas a gente está terminando. E eu quero agradecer, né? E já deixar aí para a turma aí, a galera mais jovem, o Bruno trouxe uma notícia importantíssima aqui, né? Esse curso, né? Esse projeto piloto agora, né? Esses 20 que vão iniciar essa qualificação na indústria moveleira, se preparando para ocupar uma das vagas aí que, gente, daqui a pouco vai começar a pipocar a vaga e se você não tiver treinado, infelizmente perdeu, né? É o que a gente espera. Ô Bruno, obrigado pela presença, tá? Cláudio, a gente agradece em poder falar um pouquinho do setor. Acho que todo mundo tem que contribuir um pouquinho do setor, a gente vive dele. É verdade. Então, sempre que precisar, o setor está à disposição. Agradeço mais uma vez. O Everton, valeu, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, representando também o nosso setor do vestuário. Assim, a gente acredita muito nesses próximos anos, assim, de Linhares também, assim como hoje o Polo Moveleiro representa Linhares, de trazer essa expectativa, porque Linhares tem muita área para poder atrair indústrias da confecção, assim, nós já temos muitas, e assim, transformar também Linhares num polo, né? Num polo do vestuário. Não tenho dúvida que isso vai ocorrer muito em breve. Obrigado mais uma vez. Gente, estamos encerrando o nosso bate-papo das 6 de hoje, desejando a você um bom final de semana. Tem reprise na manhã deste sábado e domingo à tarde também. Você acompanha as reprises de todos os programas veiculados ao longo da semana. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio.
Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto, corretora de seguros e consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e